Senhores congressistas, voltamos então para a última sessão da manhã com os Next Generation Service em debate. As redes de nova geração prometem uma verdadeira revolução a todos os níveis. Mas a tecnologia por si só não significa nada. Fundamentais serão as ofertas sobre essas redes. Como se estão a preparar os principais players? Como antecipam este novo e promissor futuro? Passo a vossa atenção para o moderador desta sessão, António Lagartix, da GMS, a quem passo de imediato a palavra. Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Nós vamos ter aqui uma sessão que se vai centrar essencialmente em fazer um forward-looking, ou seja, olhar um bocadinho para aquilo que aí vem, para aquilo que são as perspectivas dos diversos players deste mercado das telecomunicações e dos mídia e tentar perceber ou adivinhar aquilo que poderá vir a ser poderão vir a ser os benefícios para a sociedade em geral, para nós todos, obviamente também não descurando aquilo que é os benefícios das próprias organizações que aqui estão representadas. Eu passaria, não obstante a plateia que nós aqui temos, conhecer de certeza absoluta todos os oradores que temos nesta sessão, eu passaria só a fazer uma breve apresentação de cada um, começando pelo José Marquitos. O José Marquitos é administrador da RTP, é vice-presidente da RTP. Eu pedi era só para colocarem, já agora. O José Marquitos é vice-presidente da RTP, já exerceu cargos de direção e de administração num conjunto vasto de organizações dos diversos setores de atividade. Portanto, é alguém com muita experiência e que conhece bastante bem os temas que vamos aqui falar. Tem um papel ou uma representação especial neste painel, uma vez que representa, de certa maneira, os interesses públicos ou a presença pública neste setor. Temos também connosco o Luís Lopes. O Luís é administrador do grupo Zone Multimédia, começou a sua carreira já há muitos anos, tendo passado por um conjunto de organizações, nomeadamente consultoria na McKinsey, e depois exerceu também cargos de administração num conjunto de empresas do grupo Portugal Telecom, e desde que ocorreu o spin-off, passou a fazer parte da equipa de gestão do grupo Zone, e é neste momento um dos administradores responsáveis pela atividade da Zone. É alguém que está muito ligado também à parte comercial e à parte dos produtos e serviços e, portanto, de certeza absoluta que vai ter um contributo fortíssimo naquilo que vamos aqui discutir. Temos o Manuel Ramalhienes connosco também, da Sonaicom. Também já passou por uma série de responsabilidades dentro do grupo Sonai e muito em particular em todas as áreas relacionadas com o comercial, com o marketing, e neste momento é o responsável pelo negócio fixo da Sonaicom em Portugal. O Mário vem representar a Vodafone, como nem poderia deixar de ser. Toda a sua carreira foi desenvolvida dentro da Vodafone e já exerceu também diversas funções ao longo da sua vida nos diversos segmentos de mercado. Atualmente é vice-presidente para a unidade de negócios particulares e, portanto, de certeza absoluta que também tem uma visão bastante abrangente daquilo que vai ser o futuro destes serviços. Temos também connosco o Pedro Leitão. O Pedro é administrador do Grupo Portugal Telecom, mais particularmente daquilo que tem a ver com o negócio fixo e o negócio móvel do grupo em Portugal. Teve também já cargos de responsabilidade e de gestão ao nível da administração de um conjunto vasto de empresas, também nas áreas das telcos essencialmente, tendo passado também por aquilo que era a PT Multimédia e, portanto, também, obviamente, também já foi consultor na McKinsey. Estamos a notar aqui algum padrão e, portanto, de certeza que vamos ter a oportunidade de partilhar algumas ideias. Por fim, temos o Pedro Norton, que é vice-presidente da Comissão Executiva do Grupo Empresa. É alguém que está, desde há muitos anos, ligado a todos estes temas dos mídia, dos conteúdos, do digital, daquilo que aí vem. É alguém que participa regularmente numa série de publicações, onde expressa a sua opinião. Hoje vai ter aqui a oportunidade também de partilhar online connosco. E pronto. Bem, já agora eu sou o António Lagartix e sou responsável pela GMS Consulting em Portugal e vou ter o papel chato nesta sessão, que é tentar moderar
este grupo de pessoas tão ilustres. Bom, antes de passarmos um breve filme sobre um grupo de pensamento que existe a nível internacional relacionado com estes temas dos novos serviços que aí vêm ou daquilo que a sociedade pode vir a ter com os investimentos fortíssimos que está a fazer nas redes de nova geração, eu gostava só de fazer uma pequena introdução àquilo que vai ser o nosso tema. Eu acho, e não querendo menosprezar, obviamente, todas as outras sessões deste congresso, eu acho que a questão que está por trás deste debate é a questão. Ou seja, toda a gente achamos que estamos a viver aqui uma espécie de um cyber dream, não é? Toda a gente fala da fibra, dos investimentos fortíssimos que se está a fazer na fibra, falamos nas novas tecnologias que também estão a chegar mais ligadas ao negócio móvel, os 3.5Gs, os LTEs da vida, essas coisas todas. Mas aquilo que se começa a colocar em questão seriamente é o que é que se vai fazer com isso. Ou seja, nós não temos dúvida absolutamente nenhuma que os investimentos estão a ser feitos e vão ser feitos. Capacidade, em termos daquilo que são os meios de transmissão e de atingir os consumidores, é uma coisa que, mais a curto prazo, mais a médio prazo, vai estar disponível. Mas a grande questão que se coloca neste momento é o que é que se vai fazer com essa capacidade. Nós temos aqui pelo menos duas visões que eu considero bastante interessantes. Uma, por um lado, mais relacionada com a área dos mídia, dos conteúdos. Outra mais relacionada, se calhar, com os distribuidores desses conteúdos e com os proprietários da capacidade que vai chegar à casa, ou melhor, à casa ou às empresas, de todos os consumidores. E, portanto, como é que estas coisas todas se vão ligar é que começa a ser o tema do dia. E, portanto, no fundo, as questões aqui resumem-se a alguns pontos mais ou menos básicos, que é o que é que vamos fazer com a capacidade que vai estar disponível, ou que já está disponível em parte, quais são os consumidores que vão, no fundo, beneficiar com isto, vão ser mais os corporate, vão ser mais o segmento residencial ou individual, e, no fundo, o que é que vai acontecer no curto prazo, no médio prazo e a que preço. Não podemos esquecer que é, de facto, uma das condicionantes mais fortes. Portanto, o grande desafio que nós temos pela frente nesta sessão é, no fundo, partilhar com todos a visão de cada um e a visão de cada uma das organizações que os nossos oradores representam. Neste sentido, eu iria pedir à produção para passar, então, o nosso teaser inicial e vamos depois, então, agarrar em cada um dos oradores, está bem? Hola and hello. My name is Monty Metzger. I'm founder and initiator of the open think tank MoCom 2020. Talking about the next generation of services today at your panel, it is essential to look at the key trends in innovation which are happening in mobile media and mobile communication for the next couple of years. That's why we have set up a crowdsourcing project, bringing together people who are passionate about mobile media and exchanging about key trends and issues for the next couple of years. So far, we have published a website, a community website at mocom2020.com, a book which is called Mobile Future at MoCom 2020, which integrates all the essential articles of the project, as well as a video which shows a timeline from the past until today, until the future in the year 2020. So I would like to introduce you to this video, but also forward the question, how will the future of mobile media influence your business in the next couple of years, to the panelists. And thanks to Antonio and Ines at GMS Consulting, who let me speak to you today. But now, let's have a look at the video and enjoy the event. Thanks, bye-bye. You can only create what you can imagine. In the year 2020, mobile media and communication has radically transformed the economy and our daily living unimaginable in an earlier age. Everyone has access to information on his mobile devices and contributes to the community. However, the media as you know it has exceeded to exist. Mobile has turned the world into a global information hub and has opened radical new business opportunities.
The 21st century has unclosed the power of the information age, looking back to a not-so-distant past. The road to mobile media revolution started at the beginning of the 20th century. 1906, the first US patent for a wireless phone was registered. 1973, the first mobile phone call was placed in New York City. 1979, the first commercial mobile phones were presented in Tokyo. 1982, Nokia introduced its first portable phone. 1991, the first GSM network opened in Finland. 1998, the first mobile content, a ringtone, was sold. 1999, the BlackBerry was introduced, starting the era of mobile email. 2001, the third generation of mobile phones was launched in Japan. 2007, we reached over 3 billion mobile phone subscribers. The introduction of the iPhone is the start of the touch device era. 2008, over 1 billion people have access to the internet, while 600 million people have access to the web through their mobile handset. 2009, the social network Facebook welcomed its 200 millionth user, while Twitter has become a mass phenomenon. We reached over 4 billion mobile phone subscribers. 2010, the offline and online worlds are getting closer. Mixed reality is enriching the mobile experience. 2011, built-in sensors like GPS, temperature, humidity, light or compass chips create new mobile business ecosystems, the sense economy. 2012, we reached the barrier of 1 trillion network devices. Machine-to-machine communication, smart objects, ubiquitous computing create the Internet of Things. 2013 is the year of mobile broadband. LTE is offering up to 50 megabytes of network capacity for each user. People are living in the smart cloud. 2014, India, Africa and other emerging markets have reached 70% penetration rates. 2015, mobile payment is becoming a mass phenomenon, driven by near-field communication. Devices are adapting to our lifestyles and environments. It's the start of the physical personal device. Nanotechnologies enable physical transformation according to their use and complete personalization in the process. 2016, the New York Times stops the delivery of printed newspapers and offers e-paper readers for $1. News Corporation, Burda, Springer and other publishing companies follow in 2017. Everyone reads the news on plastic paper and updates it on the go. 2017 is the climax of the mobile economy boom. The market of mobile media is bigger than all the other media channels together. This year, the introduction of multi-language with instant translation is bringing down the global information barriers for text and voice communication. 2018, the US government starts an initiative to increase mobile public security, the Mobile Agenda. The location and mobile data streams of each person will be tracked, analyzed and saved. We reach more than 8 billion people worldwide. 5 billion have a mobile phone, 2.5 billion including mobile internet access. The generation of digital natives has entered the business world. 2019, privacy, information access and control have become essential issues in the world's economy. Cybersecurity has become one of the most critical issues. In the year 2020, our world of mobile media is disruptive, engaging, interactive and controversial, but truly international. It is up to you how our future will look like. Don't lean back, be active and shape the environment of the future of mobile media and communication. MoCom 2020 is an open think tank to envision the future of mobile media and communication. Join the conversation at mocom2020.com. Bom, para já vamos juntar à discussão, mas por aqui. Ora bem, se calhar vamos começar pela Sonacom. Pedi ao Manel para dar um bocadinho a visão daquilo que a Sonai está a fazer nesta área, como é que estão a tratar este assunto e, no fundo, um bocadinho também qual é que é a visão pessoal que tem sobre este tema. Está bem? Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Em segundo, só para gerir expectativas, se estavam à espera deste painel, pelo menos da minha parte, de uma resposta para a pergunta do que é que vai acontecer, temo dizer-vos que não tenho essa resposta. E depois explicar-vos então um bocadinho o que é que a Sonacom fez e está a fazer
dos domínios do fixo, da internet e, inclusive, também do móvel, para responder a estes desafios que aqui nos são colocados. Em primeiro lugar, só recordar que a Sonecom foi o primeiro operador em Portugal a lançar uma operação de fibra sobre o GPON e a entregar 100 MB de internet, mais 110 canais de televisão e depois a voz ilimitada para 17 países. Tem vindo a conquistar neste domínio das redes de nova geração um conjunto importante de clientes, com um crescimento grande, e cobre hoje cerca de 200 mil casas nas regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto, onde, para a nossa grande satisfação, 8 em cada 10 clientes recomendaria fortemente o serviço que hoje disponibilizamos. Este negócio, esta entrada na fibra óptica, permitiu-nos também entrar em novas áreas de negócio, entre elas o imobiliário e a hotelaria, onde empreendimentos com alguma importância e com soluções de topo nos deram a sua confiança. Exemplos seriam o Alto de Lisboa, o Campo Pequeno 81, o Bom Sucesso, o Troy Resort, a Leicester Towers e Quinta das Sedas. E, naturalmente, ficamos muito felizes de poder participar com as nossas soluções junto de promotores que são exigentes e que criam soluções de casa para clientes exigentes. Último ponto, dizer que estamos hoje muito satisfeitos em poder entregar aos nossos clientes uma oferta de topo nas redes de nova geração e de lhes poder entregar, como tinha dito, internet a 100 MB, mais 110 canais e um conjunto de serviços interativos que tornam de facto muito diferente a sua experiência de televisão. Dou como exemplo 2 serviços que ainda são exclusivos, não sei durante quanto tempo. Um deles, o motor de recomendação do Compass, que faz com que, quando seleciona o motor de recomendação de tudo o que está a acontecer na sua televisão, a sua televisão lhe recomende as coisas que mais se ajustam ao seu perfil. E o Restart TV, que permite que, ainda que não tenha decidido gravar um determinado programa, possa voltar ao início desse programa a qualquer momento em que chega à sua casa. E um conjunto de outras funcionalidades que naturalmente já não são exclusivas, como são o nosso Kids Club, um espaço de televisão desenhado para as crianças, como são o nosso serviço de karaoke e muitos outros que os convido a experimentar na televisão do Clix. Portanto, isto são o tipo de coisas que estamos a fazer. Quanto à maneira como vemos isto para a frente e um bocadinho o nosso papel. Eu acho que temos aqui, e isto aqui é uma perspectiva pessoal, temos aqui 2 papéis muito diferentes, nós e os nossos parceiros da mídia. Acho que o caminho das exclusividades não é um caminho que traga muito valor para nós e para os consumidores. Achamos que os consumidores devem ter acesso a todo o conteúdo e todo o bom conteúdo que possam ter e aprenderam a confiar nas marcas que hoje lhes entregam os conteúdos, como sejam a RTP ou a SIC, ou muitas outras. E, portanto, é importante que possam ter acesso a esses conteúdos e que nós lhes possamos disponibilizar. Onde nós, operadores de telecomunicações, temos e podemos acrescentar mais valor são no cumprimento de 3 desejos que o consumidor tem. O primeiro, o desejo de mais controlo sobre a sua experiência de televisão. Hoje, uma das coisas que distingue grandemente o consumo de internet do consumo de televisão, o consumo de mídia na internet da televisão, é que na internet nós podemos escolher a cada momento o que vamos ver ou o que vamos partilhar com quem está ao lado. E isso queremos que é aquilo que vai ter que acontecer também na televisão e, portanto, a deslinearização do conteúdo e eu poder escolher a cada momento aquilo que quero exatamente ver versus ter que aceder àquilo que neste momento está a dar, é uma tendência em que os operadores vão ter que disponibilizar e desafiar os parceiros de conteúdos e vão ter que disponibilizar funcionalidades que permitam fazer com que os consumidores tenham acesso a este enorme controle sobre a sua experiência de televisão. O segundo é o desafio da qualidade. Aqui acho que os nossos parceiros tecnológicos e os próprios consumidores vão, seguramente, como estão a fazê-lo, desafiar-nos a levar muito mais à frente a qualidade que nós lhes entregamos. Nós hoje acreditamos estar a entregar já uma qualidade muito boa da televisão, diria mesmo superior, mas não queria estar aqui a ofender também os meus colegas, e, portanto, estamos a entregar canais SD com 4 MB, canais HD com 8 MB, o que são débitos muito significativos e que permitem uma qualidade de experiência de televisão muito boa, seja ao nível do som, seja ao nível da imagem. Aquilo que contamos é que a progressão da expansão da alta definição, hoje,
do 3D amanhã e de muitas outras soluções de mídia ainda mais ricas, ainda mais pesadas do ponto de vista de débito, ainda mais exigentes do ponto de vista de qualidade, nos levem a produzir uma entrega superior aos nossos clientes, seja do ponto de vista da imagem, do som e mesmo de um conjunto de features que já hoje estão de alguma forma disponíveis e que o consumidor vai exigir que sejam ainda mais interativas, como por exemplo estar a ver um programa e poder selecionar qual é que é o ângulo que se pretende ver, ou como discutimos no intervalo, qual é que é o jogador num jogo de futebol que eu vou querer estar a acompanhar de dentro, como faço hoje com a Fórmula 1. Um último ponto é que, como aqui se viu também no filme, esta história das barreiras entre os interfaces e os devices é uma coisa aborrecida para o consumidor. O consumidor não vai querer que isso esteja no seu caminho no futuro. E, portanto, é papel dos operadores garantirem que há uma passagem tanto mais seamless quanto possível de serviços e de funcionalidades entre os diferentes interfaces na vida do consumidor, para já, desde o seu telefone móvel ao PC e à televisão, amanhã, quem sabe, há muito mais devices que estão a ser lançados, estão a ser testados e que já hoje estão a ser usados pelos consumidores. Mas achamos que temos aí um papel grande, porque esperamos nós poder estar totalmente integrados na vida deste consumidor que nos dá a sua confiança e que, portanto, possamos fazer com que os serviços que ele está habituado a usar, desde a sua agenda, os seus contactos, com quem comunica, o seu perfil, os seus favoritos, possam transportar-se como se tratasse de magia entre o ecrã do seu PC e o ecrã da sua televisão e o ecrã do seu móvel. Portanto, estamos aqui mais para ser enablers de uma boa experiência de consumo, enablers da criação de valor para os nossos parceiros de conteúdos, na medida em que lhes possamos aportar e partilhar valor com aquilo que sejam as novas funcionalidades e as novas experiências de consumo dos consumidores. E estamos aqui para sermos desafiados pelos fabricantes de tecnologia e pelos consumidores a produzir as melhores soluções possíveis, sempre, naturalmente, com a fiabilidade e a qualidade que os clientes nos exigem e que, eu julgo que pela qualidade tecnológica da infraestrutura Sonecom, temos vindo a conseguir entregar e vamos seguramente conseguir entregar no futuro. Ok, Manel, muito obrigado. Acho que ficou com uma ideia bem clara para onde é que a Sonecom está a caminhar neste caminho, ou neste âmbito. Pedro, queres dar uma visão agora um bocadinho mais de um grupo de Publishing e Media? Quero, com certeza. Talvez começar também aqui com baixando as expectativas, tal como o Manel fez, e dizendo até mais duas coisas. Tenho aqui a grande vantagem neste painel não ser nem engenheiro nem consultor, portanto, sou um bocadinho inimputável, posso ter umas barbaridades tecnológicas e não tenho que ter certezas absolutas, que o António tem, obviamente, a obrigação de ter. Dito isto, como é que talvez começar ao contrário, como é que nós estamos a olhar para este fenómeno? Em termos um bocadinho mais, se calhar, mais abstratos. Desde logo, acho que é importante dizer o seguinte, o fenómeno das redes de nova geração vem não só o início desta história. O início desta história é a chamada Revolução Digital, que tem mais de 10 anos, e que, obviamente, as redes de nova geração vêm agora acelerar um conjunto de fenómenos que vinham de trás e que estavam latentes, que alguns já com alguma importância prática, outros que agora definitivamente se aceleram. Eu talvez sublinhasse três dessas macro-tendências que eu acredito que irão moldar o futuro da indústria dos mídias, que já estão a marcá-lo e que irão marcá-lo mais no futuro. O primeiro dessas tendências é uma tremenda, um baixar das barreiras à entrada na indústria. A tecnologia digital, se alguma coisa veio fazer, foi tornar muito mais barata a produção e a distribuição de conteúdos. E, portanto, enfim, os tempos em que eram precisos, para se entrar nesta indústria, investimentos maciços em rotativas de jornais ou em estúdios de televisão sofisticadíssimos, já não são os tempos que vivemos hoje. Hoje em dia, qualquer PC, um bocadinho de acesso à largura de banda e, sobretudo, uma ideia original, pode fazer criar um player relevante na nossa indústria. Em segundo lugar, eu acredito que estamos a assistir, ou pelo menos estão a ser criadas do ponto de vista tecnológico as condições para que se assista a uma deslocação da criação de valor ao longo da cadeia de produção da indústria dos mídia.
É óbvio que isso tudo dependerá do ambiente regulatório depois em que vivermos, mas do ponto de vista tecnológico, repito, eu acredito que estamos a assistir a e as redes de nova geração aqui sim vão acelerar este fenómeno, vamos assistir a uma certa comoditização, a palavra é horrível, mas não tenho uma melhor, da distribuição. E vamos assistir a um colocar de prémio na fase da produção e do impactamento de conteúdos. Isso julgo que, de resto, está demonstrado em alguns dos movimentos que se têm vindo a assistir no mercado nos últimos anos. Terceiro grande fenómeno, eu acredito que está a acontecer também um grande esboroar das fronteiras entre mídias tradicionais. Que há 20 anos, provavelmente, fazer um jornal ou fazer uma televisão eram coisas radicalmente diferentes. Hoje já não são assim tanto. Daqui a 20 anos, provavelmente, fazer um jornal ou fazer uma televisão vão ser coisas relativamente semelhantes, quer do ponto de vista da sua concepção e produção, quer do ponto de vista da sua distribuição, quer até do ponto de vista do seu consumo e, provavelmente, do seu modelo de negócio. Portanto, com estas três variáveis, com estes três fenómenos, dito isto, que diagnóstico é que nós fazemos para o futuro, como é que nós nos vamos preparar para o futuro? Mais uma vez, repito, não tenho aqui uma fórmula mágica, senão provavelmente também teria milionário, coisa que manifestamente não é o caso, mas tenho ideia de que há algumas variáveis que nós vamos ter que dominar para viver neste ambiente. A primeira, um bocadinho mais abstrata, tem mesmo a ver com a própria definição da missão do que é uma empresa de mídia hoje em dia no mercado. E julgo que nós temos ainda o hábito de nos definirmos por referência a determinadas tecnologias ou métodos de distribuição. Dizemos que estamos no negócio dos jornais, dizemos que estamos no negócio das televisões. Eu julgo que nós temos que dar o salto conceptual. É um salto conceptual, mas é uma pré-condição para nós nos podermos preparar para o futuro, para dizer que nós não estamos no negócio dos jornais, nós não estamos no negócio das revistas, não estamos no negócio da televisão, estamos no negócio da produção de conteúdos, estamos no negócio da produção de conteúdos dirigidos a determinadas audiências específicas. Nós temos de tornar-nos em organizações que são muito mais audience-centric do que product-centric, que ainda somos. E esse, que volto a dizer, é um salto, é uma mudança de paradigma, é um salto mais intelectual do que propriamente prático, mas que é uma pré-condição para tudo o resto. Segunda coisa, e para ser consistente com esta ideia, teremos, julgo eu, num futuro razoavelmente próximo, de pensar os próprios modelos de governance dos nossos grupos de mídia. Nós ainda estamos, e a empresa é um exemplo, organizados de forma relativamente tradicional. Com uma divisão de televisão, uma divisão de jornais, uma divisão de revistas. Nestas coisas nós não podemos andar à frente do tempo, não podemos ter razão antes do tempo, mas eu arriscar-me a dizer que nós, mais cedo do que tarde, nós empresa, nós grupos de mídia em geral, vamos ter que nos reorganizar em divisões funcionais, conteúdos, marketing comercial, relativamente indiferentes à plataforma e às tecnologias. Terceiro ponto, nós temos que otimizar radicalmente a forma como produzimos conteúdos. Nós estamos, se queremos redefinir-nos como meros produtores e impactadores de conteúdos, nós temos que perceber que estamos a combater no mercado com atores muito diferentes de nós. Os chamados pure internet players lutam pelo mesmo bolo publicitário que nós lutamos, têm estruturas de custos muito mais leves do que os produtores de conteúdos tradicionais, e nós temos que, de alguma forma, jogar este jogo. Eu acho que para jogar este jogo nós temos que evitar jogá-lo no terreno do adversário, e, portanto, temos que perceber que a nossa fórmula de sucesso é a de produção de conteúdos de qualidade, de produção de conteúdos isentos. Nós temos marcas que são todo um capital que temos que tirar partido, e nós temos que fazer uma certa quadratura do círculo, que é conseguir produzir, manter essa qualidade, manter esse compromisso com os nossos consumidores, ao mesmo tempo que conseguimos produzir de forma muito mais competitiva em termos de custo. Isso consegue-se, do meu ponto de vista, reorganizando a forma como estamos a produzir conteúdos. Nós, por exemplo, na empresa, gostamos de acreditar que temos as melhores redações mais bem preparadas do país, mas sabemos que a prazo não vamos poder tê-las a funcionar em exclusivo com a plataforma. Provavelmente teremos no futuro uma redação que é capaz de funcionar
para um jornal, para uma televisão, para uma revista, e depois estamos a dar passos concretos nesse sentido, temos de falar disso um bocadinho mais à frente. Último ponto, última variável, o próprio modelo de monetização dos nossos conteúdos é uma variável que nós temos que reequacionar profundamente. Porque eu julgo que há dois fenómenos que são relativamente inexoráveis. Por um lado, o fenómeno da fragmentação das audiências. Por outro, o facto de nós estarmos com um bolo publicitário global que se mantém relativamente estável, ou no caso deste ano até diminui, estamos a lutar com cada vez mais atores. Alguns empresas de mídia, outras nem tanto, uns que produzem conteúdos, outros que vivem dos nossos conteúdos, outros que não produzem conteúdos nenhuns. E, portanto, nós temos que mudar o modelo de monetização. E temos que mudá-lo em dois sentidos. Por um lado, sendo capazes de revolucionar completamente a forma como estamos a vender publicidade. Enfim, podia falar muito disto, mas talvez agora não seja o momento. E, por outro lado, ser capazes de encontrar fórmulas de monetização de conteúdos que permitam reduzir a nossa dependência a essa mesma publicidade. Mais uma vez, não há fórmulas mágicas, mas eu arrisco-me a dizer que daqui a 5 anos os grupos de comunicação social em Portugal vão viver de mais fontes de receitas e que cada uma delas vai ser, quando individualmente considerada, menos importante. Talvez deixasse por aqui agora para monetizar um bocadinho a conversa. Pedro, muito obrigado. Se calhar vamos poupar um bocadinho mais a tua voz. Pode ser? Luís, ouvindo um bocadinho agora aqui a opinião da Zone, que numa brincadeira entre nós os dois, na preparação desta sessão, trocávamos, que a Zone, obviamente, tem aqui uma visão, eu diria, não vou chamar híbrida, mas vou dizer dupla, porque tem a parte dos conteúdos e dos mídia e a parte das telcos. Queres partilhar um bocadinho connosco aquilo que é a vossa posição neste momento sobre este tema? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Começo por saudar os colegas aqui presentes, agradecer o convite à PDC e ao António por participar neste debate. Queria começar por, de alguma forma, também concordar com algumas das opiniões que aqui foram expressas anteriormente, em particular de que o processo que assistimos hoje e dá uma forma que dá o mote a este Congresso, Turning Point, é um processo que, na realidade, tem vindo a ocorrer já há algum tempo. Portanto, não é um processo instantâneo. Acho que, sinceramente, não podemos, daqui a 15 anos, olhar para trás e dizer que foi no ano 2009 que aconteceu um Turning Point. É algo que, na prática, surge em virtude de muitas ações e muitos lançamentos e muitas inovações que múltiplas entidades, não só os operadores, mas também entidades públicas, todo o processo de modernização que estamos a assistir na administração pública, entidades insuspeitas neste mercado que lançam serviços inovadores. Portanto, é do conjunto de todo esse processo que penso que vamos assistir a uma transformação gradual da sociedade e da maneira como vivemos. Dito isso, acredito que nós, em particular, os operadores e a Zone também, têm aqui um papel fundamental e, nesse aspecto, gostaria de dar alguns exemplos de algumas coisas recentes, até porque não posso falar muito das coisas que planeamos fazer, como é evidente, por razões que entenderão, mas algumas coisas recentes podem servir de exemplo para ilustrar o ritmo, de facto, de alterações e de inovações que estão a ser introduzidas no mercado. O primeiro é, obviamente, o já aqui falado por muitas pessoas, a transformação das infraestruturas, em particular, a dotação da capacidade dos operadores de poderem disponibilizar velocidades muito elevadas de banda larga. Tipicamente surgem sempre as questões, mas porquê é que as pessoas precisam de velocidades tão altas? E é um bocadinho a pergunta como a galinha e o ovo, o que é que vem primeiro? Mas a verdade é que, se olharmos para os últimos 5 anos, pelo menos falo pela Zone, assistimos a que o tráfego de internet dos clientes de banda larga tem vindo a duplicar praticamente cada ano. E os principais drivers de aumento de consumo, contrariamente ao que se calhar algumas pessoas podiam esperar, que seria os downloads legais ou ilegais, agora não me compete a mim dizê-lo, mas na realidade o maior aumento de tráfego é streaming de vídeo. Portanto, claramente há uma tendência que eu diria que é imparável para que a própria internet passe também a ser um meio de distribuição de televisão
seja a televisão no sentido tradicional, seja a televisão em todos os novos modos que hoje em dia se vêem. Em particular, se quisermos comparar, o que antes era um blog escrito passou a ser um blog com imagens e hoje em dia os blogs têm vídeo com streaming. O que antes era um CD e um DVD passou a existir download e hoje em dia temos streaming, portanto live vídeo. Portanto, todo este processo está em transformação e isso implica que os operadores tenham-se de dotar de grande capacidade de largura de banda. A Zone, nesse aspecto, tem sido um dos operadores também pioneiros. Nós, no início deste ano, de alguma forma, comprometemos com o objetivo de transformação da nossa rede que temos vindo a executar. Portanto, temos feito investimentos bastante significativos em melhorar e alterar a rede tradicional da Zone, em particular dotando-a com uma capacidade de disponibilizar débitos que é público, portanto lançámos esses produtos em setembro e outubro, de 200 megabits e de 1 gigabit em algumas zonas do país, mas 200 megabits estão disponíveis neste momento em perto de 1,8 milhões de casas e dentro de poucas semanas 2 milhões e dentro de poucos meses, 2 meses, 2,5 milhões de casas em Portugal. Portanto, claramente, achamos que temos não conhecendo os números dos outros operadores, mas achamos que estamos a liderar na capacidade de disponibilizar estas elevadas larguras de banda, em particular no setor residencial. Queria também falar um pouco do lado dos serviços, que portanto, é a segunda componente de inovação que eu penso que é notória o grau de evolução que temos assistido, em particular a alta definição, em que há 2 anos não existiam canais em alta definição em Portugal, hoje em dia começa a haver uma oferta bastante alargada, em particular canais de cinema, canais de desporto, portanto tudo o que são conteúdos que de alguma forma são valorizados pelo facto de terem uma melhor imagem, um melhor som. Se me perguntarem dentro de 2 anos quantos canais em alta definição, eu diria que se calhar 90% dos canais, 50% dos canais, não sei dizer-vos o número, mas sei com certeza absoluta que vai aumentar. É claramente a tendência. Aguardo brevemente as notícias de que os operadores free-to-air também iniciem de forma mais recorrente as suas emissões em alta definição. Acho que, do modo geral, todos teremos a ganhar com isso. Por outro lado, existem serviços, do que também foi referido aqui no vídeo, de o online e o offline, claramente também a aparecer, os serviços de videoclube, o G. Maneliano já referiu alguns, há múltiplos serviços, acho que no final do dia entre os operadores serão tudo sempre vantagens temporárias que os operadores irão replicar ao longo do tempo, sendo que claramente o caminho, e que a Zone também lidera em algumas vertentes, é um caminho de disponibilizar cada vez mais funcionalidades ou nas caixas, ou nos telemóveis, ou na internet, para que as pessoas possam controlar mais o tipo de conteúdos e de entretenimento que consomem. Não queria deixar de dar uma nota relativamente à parte mais de mídia também da Zone, e aqui a inovação que a Zone introduziu foi que, através do seu parceiro Sport TV, do qual tem 50%, mas também de alguns dos canais que produz, foi pioneiro na introdução de canais produzidos em Portugal em alta definição. E, portanto, nesse aspecto, é um marco que bastante nos orgulha e que achamos que podemos, no futuro, ainda continuar a promover ainda mais inovação nesse sentido. Também a Zone tem um prémio anual que distribui em várias categorias, prémio de criatividade, cujo objetivo também é de promover o aparecimento fora, diria, do envolvimento normal empresarial, portanto, muito mais de pessoas do meio académico ou de cidadãos do modo geral, o aparecimento de ideias de serviços na área interativa, de conteúdos inovadores, os quais alguns deles estão no videoclube da Zone, têm algumas curtas-metragens bastante engraçadas que recomendo. Luís, muito obrigado. Bom, vamos testar a tua voz. RTP, sabes que tens sobre ti os holofotes de ser o operador público com muito menos inovação que os outros, que anda atrás e a reboque, que consome o dinheiro dos contribuintes, enfim, só coisas negativas. Vamos lá ver qual é que é a perspectiva que tu nos consegues dar, mais positiva, espero eu.
começando por ordem, começo por felicitar a PDC pelos seus 25 anos. Tenho o orgulho de ter acompanhado desde o início a PDC, de ter feito parte da direção e relembro agora também todos aqueles que passaram por cá e alguns já cá não estão, mas que permitem que a PDC seja tão nova e tão jovem ao fim de 25 anos. Em segundo lugar, obviamente, queria cumprimentar-te a ti e a todos os colegas do painel. Dizer que também não vou aqui descobrir nenhuma verdade, porque também não a tenho, mas gostava de expressar a forma como eu próprio penso sobre este assunto. Eu lembro perfeitamente quando começámos a falar em banda larga, associávamos sempre, para dar uma ideia do que era isso, a coisa da banda larga, às autoestradas da informação. Agora não sei bem o que é que a gente está a associar, talvez pistas ultra rápidas, num sentido, no outro. E, portanto, isto vai ser, de facto, uma grande revolução. Também quando falamos em redes de nova geração e olhando para a infraestrutura, não é? Temos claramente uma parte central, um backbone, e depois temos uma parte muito disputada também pelos distribuidores, que é fazerem a ligação dessa infraestrutura central aos consumidores, aos seus clientes. O que eu acho que tudo isto vai provocar é a mudança. Vai mudar muita coisa, mas uma das coisas que vai mudar certamente é a nossa visão sobre o utilizador que hoje temos. O utilizador vai ser completamente diferente. O utilizador já tem algum grau de interatividade com os próprios conteúdos que lhe chegam e com aquilo que ele pode interagir com ele nas diferentes plataformas, numas mais, noutras menos, mas o que vai acontecer é essa mudança, julgo eu, do nosso utilizador, que ele próprio se vai tornar a custos muito baixos, ele próprio um produtor de conteúdos. E isto vai mudar esta coisa toda e vai baralhar isto tudo. Quando a gente olha para a infraestrutura, percebe perfeitamente que este é o negócio principal das telcos, dos distribuidores na parte, se calhar, mais final. Eles também, já em muitos casos, são eles próprios produtores de conteúdos. Nós, broadcasters, somos mais produtores de conteúdos e Deus nos livre de estar a metermos no negócio das telcos. Há, portanto, aqui alguma sobreposição, alguma convergência, podemos lhe chamar o que quisermos. Temos que nos organizar todos um bocado para que isto corra bem, porque estamos a falar de investimentos por parte das telcos muito avultados. É evidente que a gente todos tem a noção, que, como o Pedro dizia muito bem, que a tecnologia digital já hoje nos traz uma visibilidade clara de um abaixamento de custos de produção, mas agora vamos ter que fazer todos outra vez um investimento em determinado tipo de equipamentos e que certamente seremos ressarcidos deles rapidamente, porque acredito que, passado o primeiro investimento inicial da aquisição dos equipamentos próprios, nós depois produziremos muito mais barato. Mas isto também vai fazer uma outra implicação resultante desta mudança de paradigma do utilizador, do consumidor-produtor. Eu julgo que os broadcasters vão ter que ter muita criatividade, vão ter que inovar muito em novos serviços, em novos formatos. Só por brincadeira, eu estou a imaginar que um broadcaster pode lançar um tema e quase que fazer o seu programa à custa de quem o está a ver, dos próprios utilizadores que responderão a isso. No caso da RTP, e indo claramente às canelas, no caso da RTP, devagar, na velocidade que podemos ter, mas queremos nós, de uma forma consolidada, o que estamos a fazer, ou o que estão a fazer certamente todos os outros, que é ter uma visão de que esta coisa, nós, por exemplo, temos 15 canais, 24 horas por dia, já não contando com as diferenças de tecnologia com que apresentamos alguns desses canais, particularmente na rádio. 8 na televisão, 7 na rádio. E a visão que havia, e que era a correta na altura, certamente, era uma visão por canal, a escolha dos seus programas, a que setores é que se destinam e trabalhar o melhor que se sabia e podia nisso. Hoje a organização obriga-nos a ter uma visão matricial. Isto é, os canais estão lá na mesma, são formas de distribuição dos nossos conteúdos. Nós temos, no fundo, 3 tipos de conteúdos. Temos rádio, temos televisão, temos o new media, internet, etc. Mas temos que ter uma visão agora matricial no sentido que os conteúdos têm que estar alinhados na transversal e perceber, quando se adquire um conteúdo, os direitos
a formatação desse conteúdo para depois ser possível distribuir nas diferentes plataformas, que algumas delas têm situações especiais. Não é? Eu não posso pegar num filme de 3 horas, não é, e meter no mobile, porque se calhar para já é capaz de cansar quem o está a ver. Portanto, há uma adaptação de conteúdos e uma necessidade de percepção dos conteúdos de acordo com as plataformas. Os direitos, que também estavam aqui no tema, são fundamentais e há muito para fazer porque não estão devidamente regulamentados. Portanto, vai ser nesta nova visão que nós temos que fazer o nosso caminho. É óbvio, e para não deixar dúvidas a ninguém, não fugindo à responsabilidade de ser um operador de serviço público, há um tema que para nós é obrigatório, que é tratar, reforçar o serviço público na área das acessibilidades e na satisfação de conteúdos e de serviços para pessoas que têm necessidades especiais. Esse é um tema para nós que já temos trabalhado ao longo deste tempo, às vezes não comunicando tão bem quanto já o fazemos, felizmente que antes assim do que ao contrário, mas que, obviamente, esta nova tecnologia, esta nova rapidez, esta nova largura de banda, este novo consumidor que vamos ter do outro lado, obrigar-nos a termos aqui um trabalho especial que, mais de qualquer outro broadcaster, nos cabe a nós, enquanto serviço público, fazer. Muito obrigado. Bom, pelo menos ficámos com uma ideia, julgo, que a RTP não é só uma esponja de absorção dos nossos impostos, está aqui também para servir para alguma coisa. Estou a meter contigo. Bom, vamos passar agora à Vodafone e depois no fim, Pedro, está guardado para ti o papel do incumbente, como nem poderia deixar de ser. Mário, Vodafone Global, a ideia de que vocês estão um bocadinho à frente sempre porque absorvem das vossas corporations a nível internacional uma série de ideias de mercados eventualmente mais avançados que o nosso. Como é que isso é transposto para cá? Como é que tu vês este tema? Sim, senhor. Antes de mais, boa tarde a todos. Também cumprimentar aqui a PDC pelos seus 25 anos. Espero também que me convidem quando fizerem 36 para ver até que ponto é que o filme se concretiza. Por filmes equivalentes a este já vimos vários no passado, estou aqui a recordar-me no 3G, e provavelmente 2009 teria uma realidade muito diferente daquela que foi prevista no filme. Tinha aqui também alguns dados, mas felizmente quem falou antes de mim já os foi adiantando. E eu preferia não falar tanto de redes de novas gerações, até porque eu acho que a rede ela não é de uma nova geração, é evolutiva ao longo do tempo. Eu preferia falar no cliente de nova geração, porque é que, não estando aqui presente, mas é ele que vai determinar toda esta evolução. Porque hoje, efetivamente, o cliente tem uma intervenção junto do conteúdo, na interação com o conteúdo, como já aqui foi referido, no seu papel de produtor de conteúdo, e coloca aqui grandes desafios aos nossos parceiros nessa área, já aqui foi referido, por exemplo, um dos grandes blocos relevantes nos conteúdos e até do ponto de vista de valor para a Associação de Receitas Publicitárias, que era a notícia. Hoje, há aqui um paradigma que se altera, o ator da notícia, muitas vezes é ele também o autor, e é ele próprio que filma, que coloca, que pressiona as nossas redes, colocando os vídeos, e em cima das quais existe um conjunto muito alargado de comentários, de intervenção, de partilha dessa informação. Por isso acho que é o cliente que vai determinar. E o que o cliente espera de nós, enquanto operadores, é que nós lhe demos as condições para ele intervir nesta partilha de informação como ator principal. E por isso, e enfim, a Vodafone está tão atenta a isso, que o nosso próprio posicionamento de marca se alterou muito recentemente, como sabem, e hoje assinamos dizendo Power to You. Porque é esse o nosso principal papel. E eu não vou esquecer a questão do global. Eu percebo que nos seja colocada a nós a questão da Vodafone, da relevância global, e estamos sempre mais à frente, porque nós habituámos o mercado a estar à frente, mas já antes da própria globalidade o éramos. E até o próprio grupo nos vê à frente, o que, enfim, é sinal de que não é uma questão de globalidade, é uma questão do nosso DNA aqui da Vodafone Portugal. Isto foi só o parênteses para responder ao início da provocação, sempre que é colocado entre o global. O António avisou de início que ia tentar que houvesse aqui algumas provocações e por isso, enfim, fechar aí o parênteses para voltar ao tema.
Então, como é que vemos o nosso papel para responder ao cliente a este tipo de necessidades? Naturalmente, a primeira é a questão da capacidade das redes. Apesar de nós sermos um operador que estamos presentes também no fixo, eu vou centrar mais no móvel, porque já aqui foi falado muito pelo fixo, já que se contaram muitas casas, nem sei se sobram algumas casas para vocês, neste momento já não haverá muitas. Por isso, vou desligar-me um pouco. Vou desligar um pouco agora da parte fixa, apesar de lá estarmos presentes e temos investido até fortemente no último ano nessa área e temos os nossos planos de expansão nessa área. Vou-me centrar mais na vertente móvel e na rede, o que é que temos feito para chegar, para responder àquilo que os clientes esperam de nós. Velocidade, capacidade. Nós hoje temos já 21.6 megabits na nossa rede móvel, já testámos os 28.8 para aí em junho, julho. Acho que vocês estão a testar agora aqui, não foi? Junho, julho. Testámos os 28.8 com sucesso. Estamos, e outras velocidades aí virão. O LTE também é algo que já se fala para um futuro relativamente breve. E por isso, essa é uma obrigação clara do operador, que é aquilo que o papel clássico do operador, onde nós, em Portugal, temos sido pioneiros e temos posto grande parte dos nossos investimentos na perspectiva de que virá a ter retorno futuro. Estamos sempre a acreditar no futuro. Estas coisas da tecnologia, os fornecedores de tecnologia, sejam eles de rádio, sejam eles de IT, convencem-nos sempre de que o que nos estão a oferecer é aquilo que vai ser necessário para o futuro. Sendo que no mês seguinte tem algo que já ultrapassou este e que ainda haverá qualquer coisa mais, por isso, mas nós acreditamos no retorno e o que sabemos é que, independentemente do retorno, ou temos ou vamos estar fora nessa área enquanto operadores. Por isso, esta é a primeira obrigação do operador e temos respondido, quer de acordo com as obrigações regulatórias, quer com as nossas próprias obrigações de compromisso perante os clientes. A segunda questão é sermos os facilitadores da integração de todos os serviços para os clientes. Já o fazíamos no passado e agora o exemplo mais recente é o Vodafone 360, onde agregámos no telefone móvel aquelas que são as funcionalidades que permitem, primeiro, a questão da democratização das aplicações, permitir que qualquer um possa criar as aplicações de uma forma fácil. Por isso, a suportamos em plataformas abertas, no caso no Linux, para que seja muito fácil a proliferação de aplicações, independentemente da sua utilização, seja ela pessoal ou profissional. Aplicações que terão naturalmente valor, algumas delas, outras de caráter gratuito, porque nesta nova realidade os clientes, o cliente também tem gozo na partilha do seu conhecimento e muitas vezes não tem valor, o que diminui um pouco a questão do valor deste negócio. A possibilidade de aceder a um conjunto vasto de conteúdos, de fazer o browsing e da convergência com o PC, de poder ter no PC tudo aquilo que tem no móvel e vice-versa. Por isso, o 360, nós já temos um serviço, já estamos a trabalhar para aquilo que acreditamos que venha a ser o futuro. Sei que na segunda parte falaremos um pouco mais em detalhe sobre o futuro. Depois há um valor que é proprietário de um operador, que é a relação com o cliente. E em cima desta relação com o cliente, que há muitos anos temos e temos competências que são específicas. Estou, por exemplo, a lembrar-me da questão da cobrança de valor. Continuamos a achar que estes valores muitos dos conteúdos terão que ter valor. Os próprios mídia, para se diferenciarem do conteúdo produzido pelos clientes, terão que ir procurar conteúdos de maior valor e, ao terem maior valor, vão ter que os expressar e precisam de alguém que colabore na cobrança desse valor. Ora, os operadores têm aí um papel relevante. A questão da localização, um conjunto de informações que temos hoje na rede, que podemos disponibilizar ao cliente, mediante o seu controle, dando o power to you, e essas são competências do operador que nós aqui também queremos colocar. Aliás, no Vodafone 360, por exemplo, a questão da localização, dentro da rede, o cliente já pode dizer aos seus amigos onde está, mandando a localização, recebendo a localização do amigo, e por isso são exemplos daquilo que é o papel dos operadores nesta nova realidade, que acreditamos que estamos no bom caminho. Já no passado estivemos atentos a todas estas movimentações. Faltava aqui um elemento também essencial, que era a questão do terminal. O terminal móvel tinha limitações, por isso havia conteúdos, havia necessidade dos clientes, havia as competências do operador, mas na verdade, do ponto de vista de hardware, faltava aqui, ainda estava muito ao nível do spectrum básico. Hoje, o smartphone é já um PC, tem capacidades que há pouco tempo estavam presentes, há 5 anos, seriam o portátil ou o PC que tínhamos em nossa casa. Por isso, com capacidade de processamento,
com capacidade de armazenamento, e aí os operadores também têm um papel muito relevante, porque temos capacidade interventiva, e aí sim reconheço a relevância global do poder acrescido que temos junto dos fabricantes para desenvolver smartphones mais adequados às necessidades do cliente e depois, naturalmente, a questão do pricing de dados, pricings adequados a preços que respondam à necessidade de acesso ao conteúdo instantânea ou a uma necessidade mais permanente de utilização dos dados. É uma área, a área de pricing vai evoluir seguramente muito nos próximos tempos. Hoje os operadores ainda têm os operadores móveis nas suas receitas 80% ainda vem da voz e do ponto de vista da utilização da rede tem cerca de 20% de utilização da rede, enquanto que 80% da capacidade da rede está a ser despendida em 20% da receita que é dos dados. Isto ir-se a alterar e uma grande mistura entre as duas receitas será também um dos grandes desafios. Também aí temos dado passos importantes com todo o conjunto de aditivos e um portfólio muito alargado, por isso quer na vertente de smartphones, quer na vertente do pricing. Mas ali o contador já disse que eu já falei demais e por isso vou deixar algum tempo ao incumbente então. Bom, Pedro. Muito bem. Difícil, hein? Eu diria fácil. Sobraram casas Fácil, ou não? Fácil. Algumas. Bom, antes de mais, bom dia a todos. Eu tenho aqui um protesto a fazer à mesa porque houve um erro. Eu não sou incumbente. Eu, no negócio de conteúdos e de Pay TV, tenho pouco mais do que 20% de cota, por isso há aqui um erro nesta mesa. Eu não devia ser o último a falar. Antes de mais, o meu protesto. Redes de nova geração. Redes de nova geração, o nosso compromisso é total. E é total e não convém falar só na componente de redes, mas também na parte de serviços e a parte de conteúdos. Mas começando pela rede, o nosso compromisso de facto é total. E é total pela tipologia de rede em que estamos a apostar e pela ambição do nosso projeto. Em termos de tipologia de rede, não estamos a falar de fazer um upgrade à rede da PT, à rede Cobra. Estamos a falar em construir uma rede 100% nova e 100% em fibra óptica. Isto é um aspecto determinante para o futuro, porque estamos a falar de levar a fibra óptica, literalmente, desde a Portugal Telecom até a casa dos portugueses. E, aliás, quando os portugueses aderem ao serviço, ao Mel Fibra, nós levamos a fibra óptica, literalmente, para dentro da casa dos portugueses. E este é um aspecto importante, porque, aliás, foi um dos aspectos tocados, foi exatamente aqui o ritmo de evolução, o próprio filme falava disso. Nos últimos 10 anos, o aumento da largura de banda requisitada pelos clientes, isto é como o Luís dizia, se é o ovo ou se é a galinha, tem sido monumental. Começámos em 512K há cerca de 10 anos atrás, hoje em dia estamos a falar de 100 megabits até velocidades já superiores, ou seja, multiplicámos por 100 ou por 200. Isto quer dizer que dentro de 5 anos ou 10 anos estaremos a falar de velocidades de 10 GB, 20 GB, 30 GB ou 40 GB. Vai acontecer, isso é inevitável. Daí que esta rede que nós estamos a construir, este aspecto de ser literalmente toda em fibra óptica até a casa dos clientes, é um aspecto fundamental, porque significa que a gente não tem qualquer tipo de congestionamento no tráfego. Não vale a pena eu dizer que consigo andar a 200 km a hora, se depois, num determinado troço da minha rede, eu tenho uma estrada de montanha e que só consigo andar a 5 km a hora. Por isso este é um aspecto fundamental. Em termos da ambição do projeto, o que nós já comunicámos publicamente e assinámos o protocolo com o Governo, é que pretendemos, até ao final do ano, levar a fibra óptica até 1 milhão de casas de portugueses. Só para termos uma ideia da envergadura do projeto, isto significa que vamos instalar, até ao final do ano, mais de 50 mil quilómetros de fibra óptica em Portugal. 50 mil quilómetros de fibra óptica. É uma coisa gigantesca. E isto é muito importante porque isto vai colocar Portugal ao nível da liderança mundial em termos dos países com maior cobertura dos lares com fibra óptica. Aliás, só vamos ser passados no final do ano pela Coreia e pelo Japão. Isto eu acho que devia ser um motivo de orgulho para todos os portugueses e para a nação portuguesa. Por isso, uma forte aposta nas redes de nova geração e, nomeadamente, uma rede integralmente em fibra óptica. Componente de inovação, produtos e serviços. Eu diria que os operadores de telecomunicações portugueses estão de parabéns. Todos na generalidade. Seja a Sonaicom, seja a Zone, seja a Portugal Telecom, os produtores de conteúdos. Eu acho que a Vodafone também, naturalmente. A Vodafone também, naturalmente. Eu estava a tentar evitar reagir àqueles 20 megas. 20 megas, como é que é? O importante é o cliente, não é? Cliente, não é rede. Hoje nós estamos a falar mais de 100 megabits, por isso a questão dos 20, dos 30, faz-me alguma confusão. Está a falar no móvel. Isso para mim já não existe.
Por isso, voltando aqui à inovação, eu diria que todos os operadores e produtores de conteúdos e operadores de telecomunicações, incluindo, obviamente, a Vodafone, estamos de parabéns. Porque, de facto, nós, se olharmos no que aconteceu nos últimos meses, em termos de inovação de produtos, conteúdos e serviços, eu diria que o ritmo é um ritmo frenético. É um ritmo frenético. O Manuel Lianos mencionou alguns produtos que lançaram e funcionalidades, o Luís também. Nós também lançámos inúmeras, só este ano lançámos mais de 15 canais novos de televisão, lançámos jogos, karaokes, Meokids, gravação remota a partir do telemóvel, do PC, mais recentemente fotos. De facto, o ritmo tem sido um ritmo frenético. Olhando para a frente, e este foi um dos temas que tu tocaste inicialmente, eu acho que isto não se resume à casa. Isto há várias plataformas, claramente. Eu acho que isto vai tocar a plataforma, o segmento de casa, vai tocar claramente o segmento empresarial e vai tocar serviços core da nossa sociedade. Casa, televisão, como falaste, eu acho que hoje em dia nós estamos a falar de alta definição, canais de alta definição, se temos 10, temos 15, 20 e vai continuar a aumentar, eu acho que é inevitável, como o Luís mencionou, mas acho que dentro de 12 meses a 24 meses estaremos a falar dos canais de 3D. Vai ser uma realidade. E aqui a largura de banda, e cá está, as redes serem redes que garantem essa autoestrada do princípio até ao fim, é fundamental, porque estamos a falar o nível de exigência de rede é totalmente diferente. Eu, para dar televisão 3D na casa dos portugueses, eu tenho que estar a falar ao nível de 70 megabytes. 70 megabytes. Estamos a falar de outros paradigmas. Internet, a velocidade naturalmente vai continuar a aumentar, funcionalidades de serviço vão continuar a aparecer. Ainda ontem lançámos um novo serviço que é o Pond, que basicamente é um agregador de social media, que permite agregar toda a parte de Twitter, Facebooks e por aí fora ao nível de caixa de PC, telemóvel e futuramente, naturalmente, aquilo vai aparecer na televisão e por isso isto vai continuar a um ritmo frenético. Um aspecto fundamental que foi mencionado, que é pelos produtores de conteúdos, quer por aqui, para alguns colegas meus de outros operadores de telecomunicações, é a parte de monetização. Tudo isto custa dinheiro. Tudo isto custa bastante dinheiro. Os jogos na televisão não são de graça, em termos de custo. O karaoke é a mesma coisa, e por aí fora. E aqui há um desafio que é fundamental para a indústria, quer do lado dos produtores de conteúdos, quer do lado dos operadores de telecomunicações, é assegurar que isso é monetizado. Isso é monetizado. E isto obriga também a uma disciplina, que é só faz sentido lançar serviços, lançar novos conteúdos que de facto tenham valor para os clientes. Porque se não tiverem valores para os clientes, nós não os conseguimos vender. Segmento empresarial, eu acho que vamos entrar aqui numa fase, até há pouco tempo falava-se da virtualização de sistemas e estava restrito ao segmento corporate, segmento de cá de cima. Isto naturalmente, com estas larguras de banda aumentarem de forma exponencial e os preços na prática não acompanharem esse aumento de largura de banda, isto vai permitir a virtualização dos sistemas das empresas, que é basicamente tirá-los dentro das empresas para colocar em data centers dos operadores de telecomunicações. E isto é um aspecto importante porque vai permitir reduzir os custos às empresas e vai permitir a algumas empresas, nomeadamente as empresas mais pequenas, que hoje em dia não conseguiam, por uma questão de custo, comprar esses sistemas, vão conseguir começar a aceder a esses sistemas e a essas aplicações. E isto vai obviamente significar aumentos de produtividade e redução de custos. O último layer importante, que muitas vezes é esquecido, que é os serviços core da sociedade, de qualquer sociedade. Educação e saúde. Nós estamos a concluir o projeto de ligar mais de 6 mil escolas portuguesas numa rede de alta velocidade, ligar as escolas até 100 megabits, e eu acho que isto é um dos passos quânticos e estruturais ao nível da sociedade em que os benefícios vão começar a aparecer inevitavelmente para a frente, porque estamos a falar de colocar este ecossistema, professores, alunos e responsáveis e encarregados de educação, todos nós ligados neste mundo digital. Estamos na prática a conseguir nos ligar passar do mundo offline para o mundo digital e tudo isto vai significar uma revolução na educação. Desde conteúdos pedagógicos, ferramentas pedagógicas, os trabalhos de casa serem enviados para os alunos que podem fazer a partir de casa, enviam de volta, o professor corrige online e por aí fora, acho que vai ser uma revolução. Outra revolução que eu acho que vai acontecer é o sector da saúde. Nós neste momento temos em curso um piloto na zona de Leiria de ligar centros de saúde, hospitais e farmácias, tendo por base uma ficha de paciente digital única,
que vai permitir revolucionar a saúde. Coisas tão simples como eu ir ao meu centro de saúde e, se tiver necessidade de fazer uma consulta com um especialista no hospital, eu não tenho que levar atrás os exames todos. Não, eu chego ao hospital e o médico especialista consegue aceder de imediato à ficha digital do cliente, onde tem todos os exames, análises, tudo está lá. Acho que vai-se operar aqui também uma revolução. Por isso eu acho que este ritmo de inovação naturalmente vai continuar nos próximos anos, embora o tema da monetização é um tema que eu acho que é um tema-chave. Pedro, muito obrigado. Eu meti-me contigo, obviamente, com a história do incumbente, até porque sei que é uma das principais questões que se discute hoje em dia, é a PT no âmbito da televisão, é o challenger. Destes senhores que estão aqui ao meu lado, da zona, que esses sim, parece que são, no fundo, parece não, são. Eu prefiro não usar a palavra incumbente, senão corro o risco de ser processado. Exatamente. Bom, e teres outra relação diferente em cima. Bom, vamos para aquilo que interessa. Nós queimámos aqui um bocadinho o nosso tempo, começámos 15 minutos mais tarde. Eu queria reservar 5 ou 10 minutos no final desta sessão para que a plateia pudesse colocar algumas questões aqui aos nossos colegas de sessão. Queria só lançar aqui um tema que eu acho que é um assunto que nós tivemos também a oportunidade de falar todos quando estávamos ali fora a preparar esta conversa e que me parece ser um dos assuntos do momento. Tu mencionaste-o, estamos a falar de televisão a 3D HD. Comentávamos que a Sky tem anunciado para o final deste ano, portanto para o mês que vem, o primeiro lançamento comercial de um canal 3D UK. A minha questão é, para quando em Portugal? E se acham que existe condições, do ponto de vista, por um lado, da produção, capacidade financeira do lado dos produtores e do lado, obviamente, dos distribuidores, capacidade também de recuperar esse investimento junto dos clientes, ou se vos parece que é uma coisa engraçada de se ter, mas que no caso português vai demorar o seu tempo? Eu se calhar começava por ti, pode ser? Eu aí sou muito reacionário. Ainda estamos todos a trabalhar, a ver se conseguimos fazer bem em HD e, portanto, falar em 3D. Devemos acompanhar as evoluções que os países ricos podem fazer, mas eu tenho, para mim, como um caminho tecnológico, apesar de a tecnologia já ter ido há muitos anos, já está usada na minha cabeça e passada, mas utilizando a tecnologia que nos é posta à nossa disposição, para mim parece-me claro que temos que fazer um caminho sequencial. Isto é, não há passos aqui de gigante a dar e evitar uma tecnologia em HD para ir já pensar num 3D. Nós vamos ter todos fazer investimentos com uma certa dimensão. O mercado, o Pedro já o disse, o mercado da publicidade não está no seu melhor e ainda há de demorar algum tempo a recuperar. E, portanto, nós vamos agora ter que nos focar fundamentalmente nas nossas experiências aceleradas para vir a ter uma percentagem considerável de produção em HD, respeitar todo o deadline da implantação do TDT, e isso deve ser a nossa concentração. A experiência que a Sky vai fazer, julgo que é uma experiência de muito risco, obviamente que se correr bem ganha a liderança, mas devemos acompanhá-la com todo o respeito de quem é capaz de dar esse salto, mas julgo que não é coisa que se coloque em termos imediatos como uma solução alternativa ao HD, pensar no 3D. Pedro, empresa. Eu, apesar do Zé Marquitos estar sem voz, ele disse tudo o que havia para dizer. É óbvio que, quer dizer, era mais sexy dizer que nós estamos aqui a preparar o 3D para amanhã, não é verdade? Sendo realista, os operadores nacionais têm, todos eles, investido em tecnologia HD, têm todos eles os seus planos de investimento e de deployment de tecnologia HD, nenhum deles julgo que está já completamente sequer equipado para emitir 24 horas todos os seus conteúdos em HD. Portanto, nessa frente sentimos que sim, que há uma apetência, seja dos distribuidores, seja dos consumidores finais, para televisão em alta definição. E volto a dizer, isso é um pressuposto fundamental, não basta a tecnologia estar lá, tem que haver alguém depois que queira pagar por ela, até porque estamos a falar de investimentos avultados. Portanto, o caminho do HD parece simples, está enfim, aqui à mão de semear. O 3D, repito,
o Zé disse tudo, acompanhamos com atenção o que se está a passar, não temos planos de investimento imediatos e não acredito que seja uma realidade a muito curto prazo em Portugal. Sim, porque aí também estamos a falar dos equipamentos terminais, ou seja, dos próprios televisores, que é uma outra vertente que não estava aqui a ser posta em cima da mesa. Okay. Eu estava mais numa lógica de perceber como é que, no fundo, os produtores desses conteúdos, porque sem ter os produtores, obviamente, depois eu posso ter o equipamento terminal e posso ter capacidade de distribuição e de fazer chegar essa funcionalidade à casa dos clientes. Não basta os produtores de conteúdos, é preciso que haja consumidores disponíveis para pagar os conteúdos necessariamente mais caros. Exatamente. Luís, querias dizer alguma coisa? Só acrescentar, é evidente que acho que o caminho do 3D é um caminho que mais tarde ou mais cedo vai aparecer de alguma forma. Inclusive já existem, em particular, eventos desportivos e em algum número que são filmados em HD e 3D. Em particular, por exemplo, o Mundial na África do Sul vai também ser filmado em 3D e, portanto, os operadores de telecomunicações, a Zone, têm estado a fazer testes e, eventualmente, poderá fazer demonstrações de 3D nas suas lojas, nos seus pontos de demonstração, para, na prática, os consumidores também poderem ver o que é o 3D. Mas, sendo realista, diria que a distância para que o 3D seja uma tecnologia massificada ainda é grande. No curto prazo iremos ver, por exemplo, alguns títulos em vídeo on demand, enfim, um canal ou outro que de vez em quando possa fazer uma transmissão em 3D. Dito isso, à semelhança do que, por exemplo, nós vemos na banda larga no produto 200 megas, no 3D também existem limitações importantes em termos dos equipamentos terminais. Estou a referir os 200 megas porque, por exemplo, hoje em dia nós já temos a capacidade para dar os 200 megas num número muito alargado de casas, mas na realidade a grande maioria dos PCs das pessoas não consegue trabalhar com mais de 100 megas de velocidade no acesso à internet. E, portanto, existe também um processo de transformação que vai ser muito mais demorado dos próprios equipamentos que existem em casa das pessoas, que, enfim, têm um ciclo de vida e demoram algum tempo a reciclar, entre aspas. Bom, antes de passar então às questões da plateia, lançava só aqui um outro tópico que tem sido discutido de uma forma relativamente quente nos diversos mídias ultimamente, que tem a ver com a posição que nós temos relativamente à abertura da rede, neste caso que a Portugal Telecom está a construir e está a investir a outros operadores, nomeadamente a posição da Vodafone, tem vindo a público de uma forma bastante séria e bastante direta, e da própria Sonaicom também, em certa medida, que deveria haver uma coordenação entre os diversos operadores, entre os diversos players do mercado, de maneira a ter uma rede única, rede essa que eventualmente até poderia ter outro tipo de condições e que depois fosse gerida de forma aberta aos diversos operadores. Vocês acreditam, e agora estou-me a dirigir aos dois, vou começar primeiro pelo Mário, vocês acreditam que essa situação iria conduzir a um aparecimento ou facilitar o aparecimento de novos serviços, ou era só uma questão de economia de escala e, no fundo, poder ser mais vantajoso do ponto de vista económico as operações? Não foi esta nossa posição não é na defesa do interesse específico da Vodafone. O que nós acreditamos é que estes milhares de quilómetros que aqui foram referidos e que temos em terceiro lugar no final deste ano, dos investimentos que têm sido feitos nas redes de nova geração e por vocês também, e enfim, ali pelas 200 mil casas da Sonai também, que já estamos a assistir aqui é uma repartição de investimento que seria mais bem aplicado para o país se ele fosse concentrado numa rede única, sobre a qual sim seriam desenvolvidos os muitos serviços que aqui foram referidos também. O país ficaria a ganhar. É trazer para a discussão da fibra a multiplicação de aeroportos, de autoestradas, em que num país com a dimensão, com a escala que nós temos, sabendo-se que estão aqui em causa significativos investimentos, quando nós todos nos questionamos onde é que está o retorno, onde é que está o valor associado a muitos dos serviços que hoje os clientes exigem desta rede, seria preferível para o país que houvesse um acesso democratizado do ponto de vista de rede e todo o investimento que daqui sobraria fosse investido nos serviços. Porque é isso que diferencia um país, é isso que traz maior utilização por parte dos consumidores e das empresas, produtividade às organizações para competirmos no mercado global,
E por isso era preferível que o dinheiro estivesse canalizado para a vertente de serviços. E porque era uma rede comum, a concorrência far-se-á ao nível dos serviços. Uma situação como a atual pode levar a que os serviços sejam desenvolvidos apenas pelo operador que é titular da rede. E isso, naturalmente, vai trazer limitações do ponto de vista de competitivo, e sabemos que a competitividade é importante para o desenvolvimento e para a multiplicação de aplicações, de conteúdos, seja do que for. A situação que hoje é uma situação aparentemente dita de livre concorrência, e por isso que há muitas zonas para onde ir. A verdade é que o país é pequeno e as zonas de potencial económico são muito reduzidas. Pode levar a uma situação, claro, de duopólio ou até de monopólio daqui a alguns anos. E é sobre isto. A nossa posição é esta, foi por isso que a defendemos e a continuamos a defender. E acho que, desse ponto de vista, Portugal ainda está a tempo de tomar uma decisão corretiva e de que, tal como aconteceu na rede clássica, também aqui seja permitido o acesso aos mais operadores. Mas vamos lá ver uma coisa. Do ponto de vista dos serviços que podem ser oferecidos aos consumidores finais, esse não é o tema. Ou seja, a única questão que nós estamos aqui a discutir é ter mais capacidade económica ou financeira para poder investir mais em determinado tipo de serviços ou, eventualmente, fazer preços mais baixos. Não, é que também se coloca do lado do ponto de vista dos serviços que é possível colocar sobre uma rede. A própria construção da rede, onde ela é construída, a forma como é feita, pode determinar os serviços que vão ser, que o mercado como um todo os vai desenvolver em cima dessa própria rede. E os operadores têm tido um papel relevante também no desenvolvimento de serviços. E uma maior disponibilidade financeira para permitir focar essas verbas na disponibilização de serviços era preferível para o país. E, por outro lado, a rapidez de desenvolvimento, o próprio valor disponível conjugado de todos os operadores permitiria um desenvolvimento mais acelerado da rede de nova geração no país. Por isso, as duas coisas acabam por se entrelaçar. Ok. Manel. É público e é claro que nós defendemos as redes abertas. Aliás, nós começámos o nosso projeto de deployment de fibra óptica nesse contexto, para defender justamente a implementação e a criação de redes abertas. Não tivemos sucesso nessa nossa iniciativa e temos pena, porque, à semelhança, concordo inteiramente com o Mário, isto tem não se fazer isto traz três consequências. A primeira é que nós poderíamos ter um span muito maior, uma cobertura muito maior do país num espaço muito mais curto de tempo, naturalmente, se os investimentos fossem minimamente alinhados do ponto de vista do país. O segundo é que, seja do ponto de vista de serviços, seja do ponto de vista das condições finais da oferta ao cliente, preço, acessibilidade, equipamento, naturalmente que, sendo os recursos finitos e havendo um investimento adicional e duplicado, triplicado, multiplicado nas redes, naturalmente não é possível dirigir os investimentos para onde isso poderia eventualmente fazer mais sentido, inclusivamente para a produção ou para a aceleração ou para a ajuda na criação de mais conteúdo, de mais valor e de mais qualidade, ou de mais funcionalidade com mais valor e mais qualidade para os consumidores. Portanto, não nos parece que de facto faça muito sentido. Naturalmente, vivemos com as regras que existem. Mas vocês foram dos primeiros a esticar fibra de maneira a poder, no fundo, fazer um upgrade àquilo que era o serviço prestado aos vossos clientes. Certo. No fundo, isso é um bocadinho um contrassenso, ou não? Não, porque nós sempre dissemos desde o arranque que a rede que estávamos a construir era uma rede aberta e, portanto, disponível para que houvesse propostas de terceiros para que nos pudéssemos dar acesso a essa rede. Exato. Esse é um ponto. O outro ponto é que, justamente para demonstrarmos que concordamos e que temos uma posição muito clara sobre isso, onde temos já pelo menos um parceiro em que, estando a desenvolver uma rede aberta numa determinada região, nós somos, nos locais onde ele está a fazer desenvolvimento de rede, nós somos seus clientes e não estamos a desenvolver rede própria. Mais uma prova de que estamos completamente alinhados com este princípio. Muito obrigado. Pedro, quando é que chegamos a Marte? Agarrando um bocadinho nos teus spots publicitários, quando é que chegamos a Marte? Quando é que temos, de facto, os serviços que vão fazer a diferença? Eu joguei que era o tema da rede. Eu adivinho a tua posição. E acho que toda a gente mais ou menos. Não, a minha posição sobre... Já agora respondeu ao tema da rede. A minha posição sobre esse tema... Quer dizer, isto deixas-me para o último, não dás hipótese de resposta, Nada. Isto é quase... Estou maltratado. Isto é mesmo ser maltratado. Não se esqueças da parte dos conteúdos que é importante.
Falando do tema da rede, eu acho que há duas, e Portugal tem duas realidades. Nós temos zonas, de facto, mais favorecidas, em que aí há claramente um problema de infraestruturas, e temos, depois, as zonas desenvolvidas. Aliás, como o Mário dizia, o desenvolvimento está brutalmente concentrado num conjunto reduzido de cidades. Nas zonas menos desenvolvidas, o Governo lançou um concurso, que é o chamado levar redes de nova geração a zonas remotas, em que todos tiveram a oportunidade de concorrer, em que um dos requisitos é exatamente que a rede seja aberta. E neste momento esse concurso está a decorrer e a Portugal Telecom nem concorreu a esse concurso. E isso está a decorrer e vai ser uma rede aberta. Estamos a falar zonas interiores. E não concorremos porque há aqui toda uma questão de rentabilidade associada à partilha de rede, que é altamente discutível. Quando nós vamos para as grandes cidades, eu acho que nós temos aqui um equívoco monumental. Num prazo curto de tempo, 1, 2, 3 anos, nestas cidades o que é que nós estamos a falar? Quantas redes é que há? A rede de fibra óptica da PT, que está a construí-la neste momento, não é? E que qualquer um pode construir. O Clix, nestes mesmos sítios, já tem cerca de 200 mil casas passadas com rede de fibra óptica. A TV Cabo, a Zona, tem uma rede, supostamente de última geração, que até dá 1 GB já, não é? 1 GB. E depois temos os operadores móveis. Temos, outra vez, a Sonaicom, com uma rede, não é? A Vodafone com outra rede e a TMN com outra rede, que com o LTE vão ser redes de alta velocidade, 100 megas, 150 megas. Por isso, quando nós falamos das grandes cidades, Lisboa, Porto, Braga e por aí fora, estamos a falar que existem 3 redes móveis e 3 redes fixas de alta velocidade. Uma da Sonaicom, uma da PT e uma da TV Cabo. Por isso, a mim faz muita confusão quando a gente fala em abrir esta rede, que aliás é a última que está a ser construída, que é a nossa, abrir esta rede a outros. Faz muita confusão. A gente não fala em abrir a rede da TV Cabo, a rede da Zona. A gente não fala em abrir a rede móvel da Vodafone. Por isso isto é algo que me faz confusão. Eu sei que eu gostaria, obviamente eu aqui tanto sentado, eu gostaria obviamente que a TV Cabo me abrisse a rede, que a Vodafone me abrisse a rede, que o Clix me abrisse a rede. Obviamente que eu gostaria. Mas a gente não se pode esquecer que estamos a falar de investimentos muito avultados, em que há alternativas nestas cidades para os consumidores, e que investimentos muito avultados significam riscos de negócio muito elevados. E a Portugal Telecom é uma empresa naturalmente cotada e é uma empresa privada. Olha, agarrando um bocadinho então, eu acho que ficou clara a tua posição, agarrando um bocadinho na minha questão inicial, quando é que chegamos a Marte, ou seja, o crescimento que tem sido verificado ao nível dos clientes, dos net adds, clientes de televisão do Grupo Portugal Telecom, tem sido assinalável pelos números públicos que vocês têm tido a oportunidade de divulgar. A minha questão é, o que é que achas que tem sido diferente até hoje para poder ter tido essa adesão, que parece ser uma adesão bastante forte, e o que é que achas que vai constituir em termos de serviços no futuro um trigger para manter esse crescimento? Ou o crescimento vai ser baseado essencialmente à base de preço? Não. O crescimento não deveria ser baseado à base de preço, deveria ser baseado à base de conteúdos, serviços e por aí fora. Eu acho que naturalmente o mercado vai-se continuar a desenvolver em múltiplas frentes e muitas delas já foram faladas aqui. Ao nível de conteúdos e serviços, vão continuar a aparecer novos conteúdos, como eu mencionei, e novos serviços. Ainda ontem ou anteontem lançámos um novo serviço, que foi o PON, por isso vai naturalmente continuar a aparecer. Esse é um stream que eu diria que vai continuar a um ritmo bastante acelerado, sendo que é importante a questão da monetização. Acho que outro desafio muito grande, aliás, que já foi mencionado pelo Manuel, é a componente da qualidade de serviço. Isto porquê? Porque nós estamos a falar uma oferta cada vez mais sofisticada. E por isso, quando se discute aquela questão do que é mais importante, se são os conteúdos ou são as plataformas, eu tenho uma posição bastante convicta que ambos são os dois muito importantes
e que acho que é o mercado como um todo é que de facto pode ser king, como costuma dizer-se. O que era king eram os conteúdos ou eram as plataformas de distribuição. Eu acho que o mercado como um todo é que pode ser king. E pode ser king quando os produtores de conteúdos se focam na produção de conteúdos e as plataformas de distribuição se focam na distribuição dos mesmos. E, obviamente, quando não há players no meio deste mercado e deste ecossistema integrados e que colocam barreiras e obstáculos para que este mercado funcione bem e funcione de uma forma livre e aberta, que infelizmente é o caso português. Há claramente barreiras e obstáculos decorrentes exatamente das integrações de um player dominante. Olhando para a frente, eu vejo a parte de produtos e serviços a continuar a aparecer, vejo que uma área que vai continuar a aparecer, toda a parte multi-device, integração multi-device, TV, PC e telemóvel. Outra componente que vai continuar a ser um aspecto fundamental e um desafio monumental é toda a parte de user experience e user interface, que hoje em dia é um dos pontos fortes do MEO, é um dos elementos diferenciadores e acho que cada vez mais vai ser um elemento diferenciador e difícil de conseguir dar, de facto, uma boa experiência ao cliente final, e por isso, agarrado a isto, depois surge toda a parte do qualidade de serviço, que é um tema, estamos a falar de um paradigma que é realmente diferente. Tem havido, por vezes as pessoas não se apercebem, tem havido uma revolução nos últimos 3 anos monumental. Se nós recuarmos 3 anos para trás, e eu nessa altura até estava na PT Multimédia, quando nós recuamos 3 anos para trás, a televisão era basicamente broadcast. O negócio de Pay TV em Portugal era broadcast. O que nós fazíamos, tínhamos 40, 50, 60, 70 canais, vários pacotes, fazíamos broadcast e os clientes compravam os pacotes que queriam. Passados 3 anos, estamos a falar de uma realidade totalmente diferente. Temos lá, de facto, os canais, depois temos toda a componente de interatividade com vídeo on demand, gravação, live pause, catch-up, TV, por aí fora, e vai continuar a aparecer novas coisas, gravações remotas, tudo aquilo. Temos, de facto, é um mundo diferente, é um mundo brutalmente mais exigente na componente toda de qualidade de serviço. Daí que seja um grande desafio para os operadores de telecomunicações. Ok, Pedro, muito obrigado. Bom, Luís, tu que tens passado mais ou menos no buraco das pingas da chuva, não é? Com esta história das redes e dessas coisas todas, não vamos para aí, eu prometo, vamos passar ao lado. Mas sendo o principal player a nível de número de clientes no mercado de televisão, e já percebemos que muitas destas coisas vão passar pela televisão enquanto device está em casa do cliente, ou seja, há de ser através deste equipamento terminal que nós vamos começar a ter novos serviços, a internet, a interatividade com a TV. Quando tu olhas para o operador que neste momento tem a maior base de clientes instalada, o que é que tu achas que vai ser o futuro da zona? Ou seja, para continuar a crescer, se achas primeiro se há lugar para continuar a crescer, e que oferta é que vais colocar em cima para que isso aconteça? Eu começava por também desmistificar aí um conceito. Nós aqui estamos a falar de banda larga, depois também vou reservar aqui o direito contraditório relativamente aqui a alguns comentários que o meu distinto colega Pedro Leitão fez sobre a rede da Zona, mas falei no fim. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não vejo o mercado como clientes de televisão, nem clientes de voz, nem clientes de internet. A verdade é que o mercado, estes 3 mercados em particular no segmento residencial, o que se assistiu nos últimos tempos e que já era algo que se falava, convergiram. Portanto, na realidade, o que começa e que já interessa hoje em dia e que até são números que a Zona publica, é os clientes triple play, é no fundo quem tem os 3 serviços, quem tem a relação com o cliente. E nesse aspecto a Zona começou atrás e neste momento é claramente o operador com mais clientes triple play no mercado. Portanto, diria que, contrariamente ao que se calhar é a discussão de a Zona é um incumbente e está a perder clientes de televisão, a Zona começou depois a ganhar clientes triple play, foi o operador na Europa que mais clientes triple play ganhou de todos os operadores europeus, é neste momento o segundo operador na Europa com mais penetração de clientes triple play. Portanto, sinceramente vejo um progresso bastante positivo. Relativamente às outras questões que se colocaram, a questão dos conteúdos, e depois também irei fazer um comentário sobre a questão da rede. A questão dos conteúdos, eu sinceramente acho que se está aqui a discutir. Há uma estratégia muito comum, que é quando há um problema real, discute-se o outro ao lado, por forma a que se desvie as atenções, se calhar, dos problemas reais. O problema dos conteúdos, desmistificando aqui um pouco, não é bem um problema. E partindo essa discussão em 2 ou 3 temas separados.
há uma discussão sobre conteúdos desportivos, em particular Sport TV. Sport TV, apesar de ser uma entidade independente da Zone, de facto a Zone tem 50%, mas na verdade são conteúdos que são profundamente regulados, os contratos de distribuição são aprovados pela Autoridade da Concorrência, existe legislação específica sobre conteúdos de futebol e, portanto, não vemos em que matéria é que se pode regular mais ou não esse aspecto. Até diria que em matéria de futebol, se há algum operador que tem algumas razões de queixa, até poderá ser a Zone, porque há alguns simpatizantes de alguns clubes, ou de um clube em particular, que não têm todos os canais que gostariam de ter. Do lado dos conteúdos dos canais que a Zone produz, até diria que gostava bastante de ser um operador muito relevante dos meus concorrentes nessa matéria. Porque, sinceramente, se eu comparar as receitas que eu tenho na venda de conteúdos, por exemplo, na área de cinema, comparado com, por exemplo, o que eu gasto em infraestruturas, acesso a condutas, etc., acho que vejo um fator de 10, pelo menos, portanto, não sei onde é que está, de facto, a discussão sobre o acesso a conteúdos. Relativamente à rede da Zone, em que se discute muito, e pondo aqui as coisas também de forma muito direta, da fibra versus não fibra, fibra em casa, fibra na porta, fibra na rua, fibra no armário. Vamos lá ver. A maneira como vejo essa questão, e acho que aqui existe se calhar aqui alguma, enfim, empolamento dessa discussão, o que conta na realidade é que serviços é que são possíveis de fazer com uma determinada tecnologia. Até porque não existem redes de fibra puras. Não conheço nenhum televisor em que a fibra se liga ao televisor. Se alguém conhecer, gostava que me o dissesse. Portanto, discutir se o troço de cabo coaxial é com 15 metros desde a porta de casa ou se é com 50 metros desde o armário que está na rua, parece uma discussão de reduzido valor acrescentado e que acho que só existe para que os operadores tentem diferenciar de alguma maneira. Mas, na verdade, acho que a discussão de fundo deve ser sobre que serviços é que lá estão. Relativamente à capacidade de largura de banda da Zone, gostava de, para ilustrar, de facto, a capacidade da rede, se formos ver os últimos números que a Anacom publicou relativamente ao tráfego de internet cursado em Portugal, a Zone é o maior operador nacional e foi o operador que mais cota ganhou, o que demonstra que a rede da Zone é capaz de transportar mais tráfego de internet que as outras redes. Portanto, e com isto deixo aqui as minhas provocações, em particular ao Pedro. Eu vou ter que parar mesmo, porque nós já estamos a ultrapassar o tempo e eu tenho a certeza que isto agora não parava. António Pedro ficou muito centrado aqui entre os dois, um debate interessantíssimo entre os dois, e acabámos por não ligar ali exatamente ao filme, porque acho que, apesar disto tudo, os serviços e a rede, e quanto é que é a fibra, onde é que está a fibra, onde é que está o serviço, mas uma coisa é certa, o futuro, o que vai determinar é o telefone móvel na mão do cliente para aceder a todos estes serviços. Isso é certo, isso é a única coisa certa pelo meio, entretanto. Foi um prazer assistir ao debate. Eu acho que é um bom comentário para terminarmos esta parte. Bom, eu vou, como tinha prometido, eu vou permitir que se faça uma ou duas questões, não vamos poder alargar muito neste tempo, porque já ultrapassámos em 10 minutos o tempo que tínhamos previsto para finalizar esta sessão. Eu não sei se há alguma questão. Parece que não. Sim. Pedia-lhe só que se apresentasse já agora só. Paulo Vieira, muito obrigado. Quero-vos cumprimentar, painel, e os meus colegas, sobretudo, que já trabalharam comigo, que estão no painel, e a APDC para esta iniciativa. Falou-se em... Primeiro, deixe-me dizer uma coisa. Existem televisões à qual se liga a fibra óptica. Chamam-se Internet TV, existem no Japão há vários tempos. Desde 2007, conjuntamente com o acesso móvel, a venda de PCs no Japão tem que ir. Portanto, eles já existem e permitem trazer todos os conteúdos que são gerados nas redes de novas gerações. E o meu tema era esse. Falando de conteúdos de novas gerações, eles ainda não existem. O que se pode fazer é andar os outros um bocadinho mais rápido. No mês passado, mais uma vez, realizou-se no Japão a COFEST, a Digital Content Expo, e duas outras iniciativas, a AsiaGraph e a 3D Digital Fair. Há imensos projetos desenvolvidos, quer no Japão, quer na Coreia, e que já estão a ser utilizados nas redes de nova geração. A minha pergunta era a seguinte, é que será que Portugal, tal como tem funcionado como um portal ou como a beta-test para variados conteúdos tecnológicos, pode também funcionar como o espaço de introdução destes conteúdos na Europa? É a minha questão. E a questão era dirigida a algum dos oradores em particular? Não, é dirigida a todos. É dirigida àquele que entender o mais adequado.
Bom, Luís, eu sei que tu querias dar uma resposta primeiro à fibra, não é? Não, agradeço o facto de ficar a saber. As televisões que eu conheço, na realidade, que têm ligações Ethernet, que passam por um cabo cuja composição é cobre e não fibra, mas provavelmente existirá algum equipamento que liga diretamente a fibra. Mas, ultrapassada essa questão, relativamente à componente de serviços de nova geração, eu, de alguma forma, partilho com o que foi expresso aqui por... Não consegui ouvir o nome, peço desculpa. Paulo Vieira. Partilho dessa opinião, até porque penso que o tipo de serviços e o tipo de funcionalidades e o tipo até de conteúdos que nós hoje em dia temos disponíveis vão mudar radicalmente. E alguns dos exemplos que foram aqui dados, em particular também aqui pela Portugal Telecom, relativamente a alterações profundas que não dizem respeito apenas a aspectos do mercado residencial, mas também aspectos do mercado empresarial, instituições públicas, o segmento público, vão ser absolutamente instrumentais e importantes para essa transformação acontecer. Portanto, acho que se calhar centramos aqui a discussão um bocadinho na casa das pessoas, mas vai muito para além da casa das pessoas. Ok. Mais questões? Precisa de mais uma? Bom dia. O meu nome é Diogo, trabalho na GMS e tinha uma pergunta para o Pedro Norton. Tem-se falado em conteúdos, pegando numa parte do seu discurso, disse que se encontrar novas formas de receita para fugir à diminuição ou não aumento do bolo de publicidade. Há jornais, portanto isto é uma coisa de publishing, daí Pedro Norton. Há jornais que têm optado por cobrar diretamente os conteúdos na internet. Qual é a visão para estes novos modelos de receita? Vamos cobrá-los na internet diretamente aquilo que hoje vendemos no publishing? Vamos colocá-los em distribuidores, como por exemplo um operador de telecomunicações, e depois, ok, eles que vendam, nós ficamos com uma parte da margem? Qual é a visão ilustrativa, digamos assim, daquilo que lhe parece ser a colocação do negócio de publishing no online? Bem, eu diria que neste momento uma das grandes discussões, precisamente que na área do publishing especificamente que está a existir, tem a ver com o fenómeno dos e-readers e precisamente sobre a questão que coloca sobre o controle ou não do acesso ao consumidor final. Como saberá, o Kindle da Amazon é um modelo proprietário que não permite que exista da parte do fornecedor de conteúdos uma relação direta com o consumidor final. Parece-me que a resposta daquilo que é desejável é óbvia. Se é possível, vamos ver, mas é óbvio que, do ponto de vista de um produtor de conteúdos, nós temos tradicionalmente uma relação na área da imprensa, uma relação direta com o consumidor final e preferiríamos conseguir ter um modelo em que o consigamos fazer. Julgo que acabará por ser essa a tendência. O Sr. Murdoch internacionalmente tem-se batido por tentar viabilizar modelos alternativos ao Kindle, ao Kindle para, digamos assim, assegurar que os seus jornais conseguem um acesso direto ao consumidor final. Eu julgo que acabarão por aparecer soluções tecnológicas e modelos de negócio baseados nesse paradigma. Muito obrigado, Pedro. Bom, vamos ter mesmo que concluir. Resta-me agradecer em nome da APDC e em nome da GMS a presença de todos, em particular de todos os convidados e todos os oradores que aqui estiveram presentes. Acho que foi uma sessão que contribuiu pelo menos para termos uma visão ou conhecermos a visão dos principais players do que aí vem. E cá estaremos todos para ver efetivamente o que vai acontecer. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado.